No ano passado, 206 idosos foram vítimas de algum tipo de violência, isso lá em Imperatriz. As denúncias são registradas pela Delegacia do Idoso e acompanhadas pelo Centro de Referência especializado em assistência social. Em uma das mais recentes, a polícia e assistentes sociais verificaram uma denúncia de maus-tratos a uma idosa de 75 anos, que estaria sendo vítima do próprio filho. Visitas como esta são realizadas quase todos os dias pela equipe do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS. Aqui, a equipe de assistentes sociais verificam uma denúncia de maus-tratos a uma idosa de 75 anos. O agressor seria o próprio filho, que tem deficiência mental. Em alguns casos, a visita do CREAS necessita do apoio da polícia. Nesta denúncia especificamente, esta é a segunda vez que a equipe tenta conversar com a idosa. Da primeira, a assistente social recebeu ameaças. A presença da Polícia Civil e do delegado responsável pela Delegacia do Idoso é para garantir a segurança dos profissionais e ainda da idosa. Em uma conversa reservada, o idoso pode comprovar se a denúncia que chegou às autoridades é verdadeira. Quando o idoso relata, ele confirma a denúncia e aí para a gente o que mais importa é o relato dele e a gente fica confirmado com o seu relato. Aí depois a gente toma as providências, nós fazemos nosso trabalho através do CREAS, nossa intervenção. Porque o CREAS é um órgão intermediador e tem casos que a gente consegue resolver pelo CREAS, através com a nossa equipe. Quando a gente não consegue, a gente caminha para os nossos parceiros, que é a promotoria, o Ministério Público e também a Delegacia do Idoso. Casos assim chegam por meio de denúncia diariamente para a Polícia Civil, Disque Denúncia, Ministério Público e CREAS. Em 2018, o Centro de Referência recebeu 196 denúncias de violência contra a pessoa idosa. Já em 2019, foram 206 casos. A Delegacia do Idoso funciona em Imperatriz desde o ano de 2015. A polícia faz o acompanhamento das denúncias, que geralmente chegam de forma anônima. É feita uma ocorrência e dado encaminhamento. Nos casos em que há um atrito familiar, que ocorre muito, principalmente entre filho com pais idosos, são encaminhados para o CREAS e aí é feito um procedimento de inquérito ou TCO, dependendo do caso, e enviado para o Poder Judiciário. Violência física, psicológica, abuso financeiro, negligência e abandono continuam sendo as práticas criminosas mais comuns contra a pessoa idosa. Qualquer pessoa pode denunciar. Vamos saber um pouco mais sobre essa situação da violência contra idosos, agora aqui em São Luís com a Camila Marques. Camila, que detalhes você tem para a gente? Olha, Janaína, aqui no Maranhão e em São Luís também, o idoso tem sofrido todo tipo de violência, não só aquela violência física, mas também como a sexual, o abuso financeiro, o abandono. E só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde divulgou no último relatório dela que de cada 6 idosos, pelo menos, sofre violência. Então, uma realidade muito séria que tem preocupado os órgãos que trabalham em defesa do idoso. E por isso a gente vai conversar agora com a Isabel Lopzic, que é assistente social da Defensoria Pública aqui do Estado. Bom dia, Isabel. Conta pra gente qual a realidade hoje de São Luís, do nosso Maranhão, em relação à violência contra o idoso. Bom dia. Olha, são dados alarmantes e são situações que o idoso vivencia, que termina por trazer muito sofrimento e muita dor. Para você ter uma ideia, ano passado nós atendemos mais de 1.700, quase 1.800 pessoas com violência, que sofreram violência. E este ano nós já temos uma quantidade de pessoas, mais de 70 pessoas já sofreram violência das mais diversos tipos. Agora, quando o idoso procura a Defensoria Pública, procura por ajuda, como é que funciona esse acompanhamento? Porque a Defensoria faz muitos, inclusive de idosos que estão abandonados, como a gente já acompanhou o trabalho de vocês.
Olha, a Defensoria tem 2 defensores específicos que atendem pessoa com deficiência, pessoa idosa e a saúde. E tem um núcleo especializado, nós fazemos uma escuta especializada, fazemos visita domiciliar, chamamos a família para prestar orientação e por conta disso, por essa família ainda não está muito familiarizada, vamos dizer assim, com o envelhecimento, a Defensoria trabalha na prevenção, usando também o curso de cuidador de idosos, que são para familiares e pessoas que trabalham com idosos. Você falou aí que muita gente ainda não está preparada, né? E falando justamente em questão a envelhecimento, né? A população tem envelhecido bastante e tem muita gente que não está preparada para isso e não sabe como tratar os idosos. Olha, as pessoas esquecem que o envelhecimento é para todos e todos vão envelhecer. Lógico, tem alguns acidentes de percurso, mas a questão do envelhecimento é uma realidade. Ninguém não vai mais, a partir de então, diminuir o número de pessoas velhas. Pelo contrário, vai aumentar muito. E o nosso estado já tem um número muito expressivo de pessoas idosas. Nós precisamos nos preparar. As pessoas pensam que é o velho, mas o velho de hoje foi um jovem de ontem. E esse jovem de hoje, amanhã será um idoso. Tem trabalho preventivo para ajudar esse idoso? Nós trabalhamos com palestras, realizamos curso. Agora mesmo a gente está fazendo uma parceria com o Sebrae, num curso de empreendedorismo para pessoas idosas, pessoas já aposentadas, tentando resgatar a autoestima desse idoso, oportunizando ele realmente de se ver como pessoa, porque o envelhecimento não tira os direitos da pessoa idosa. Ele continua sendo gente, continua sendo cidadão. Quando a gente fala de violência, né? O que é considerado violência contra o idoso? E aqui no nosso estado, o que mais tem acontecido em relação à violência, o tipo de violência? Olha, a violência é qualquer ato, seja uma vez ou repetidamente, que cause dor, sofrimento, sentimento de abandono, sentimento, vamos dizer assim, de tristeza. Isso tudo é violência. As mais formas de violência que nós temos atendido é a violência psicológica, a violência física, o abuso financeiro, abandono e alguns casos de autonegligência. A questão sexual, ela existe contra a pessoa idosa, entretanto é mais difícil de ser identificada porque as pessoas têm vergonha de denunciar. A maioria das violências, né, que acontecem contra o idoso é dentro de casa? Infelizmente, principalmente a violência psicológica e também a violência patrimonial ou financeira, que são os empréstimos indevidos, o uso do cartão, o uso dos bens e também o xingamento, a discriminação que acontece dentro de casa. Muito embora exista também as violências que é praticada contra a pessoa idosa nas instituições públicas, nos transportes públicos, mas entretanto a violência ainda dentro de casa. Ok, obrigada, Isabel. Então, lembrando, para qualquer denúncia e também para um pedido de ajuda, existe a Defensoria Pública do Estado, que fica ali no Centro Histórico de São Luís. Eu volto com vocês.